Farma, tudo bom? Você sabe o que é volume de distribuição? Volume de distribuição é um volume virtual que não corresponde aos líquidos corporais. Não é uma medida fisiológica, onde nós podemos assumir valores a partir de 7 litros, sem limites. Ele vai expressar a extensão de um fármaco no organismo. Ele fornece uma noção de localização do fármaco no organismo. Isso significa o quê? Que quanto maior o volume de distribuição, mais fármaco está presente nos tecidos. Quanto menor o volume de distribuição, menos fármaco vai estar presente nos tecidos, ou seja, vai estar na corrente sanguínea. Então, se nós sabemos a quantidade de fármaco que nós administramos, ou seja, a nossa dose, e nós sabemos qual foi a concentração que gerou na corrente sanguínea, nós podemos determinar o volume de distribuição. Então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso funciona na prática. Vamos pegar este exemplo. Se 100 mg do fármaco X forem administrados por via intravenosa e gerou uma concentração plasmática que foi determinada em 5 mg por litro, após a dose ser administrada, qual seria o volume de distribuição? Então nós temos aqui as opções 20 litros, 25 litros, 50 litros e 500 litros. O que nós precisamos entender? Que volume de distribuição é a dose dividido pela concentração plasmática gerada. Ou seja, qual foi a nossa dose? 100 mg. Qual foi a nossa concentração plasmática? 5 mg por litro. Eu vou cortar os miligramas e vai sobrar só litros. 100 dividido por 5, volume de distribuição 20 litros. Então a nossa resposta certa é a letra A. Bom, mas e aí? Qual que é a importância clínica disso? Bom, como eu falei para vocês, se nós sabemos qual é o volume de distribuição calculado, nós sabemos provavelmente qual que é o local de distribuição. Então, se nós encontrarmos um valor de 3 a 5 litros, significa o quê? Que esse fármaco ele está todo no plasma, ou seja, no sistema circulatório. Então, ele não se distribui, ele não tem uma boa distribuição, volume de distribuição baixo. Se esse valor desce entre 10 a 20, significa que ele está no fluido extracelular. Se ele der de 25 a 30, significa que ele está no fluido intracelular. Se ele der de 40 a 70, significa que ele está no fluido total do organismo. E se ele tem maior que 70, volume de distribuição maior que 70, significa que ele está muito acumulado em todo o território extravascular. Ou seja, ele consegue penetrar muito nas células, ele está muito distribuído e está pouco na corrente sanguínea. Então eu espero que tenha sido útil para vocês essa dica e espero que vocês tenham aprendido como calcular o volume de distribuição e qual a sua importância para definirmos qual a provável local de distribuição.